todos. Reinaldo Leiva, da Ecoteoria ABC. Eu queria duas perguntas, por favor, prefeito. Primeiro, qual é a sequência agora jurídica, protocolar desse processo? E se o senhor tem na cabeça algum motivo que tenha feito com que o senador Marcos Pontes tomasse essa atitude contra você? Eu não sei qual é a parte. Eu vou aceitar a decisão do partido, me considero fora do PL desde já. O que deve ter incomodado o senador, eu acho que alguns políticos, que eles são criados de forma artificiais, eles não estão acostumados a ouvir crítica, né? E eu digo uma coisa para você, o Senado deve ser uma coisa muito gostosa, né? Deve ter um belo gabinete, ar-condicionado, assessores, verba para fazer o que você quiser, emendas, plano de saúde vitalício, deve ser muito bom ser senador. E, eventualmente, o contato com as ruas é complicado. Quando você não é político, quando você não briga por um mandato, quando o mandato cai no teu colo de presente, como caiu para esse astronauta, qualquer crítica pode ser motivo de ofensa, eu nem citei o nome dele pessoalmente, pode ser motivo de ofensa, pode ser motivo de insegurança, né? Ele nem é candidato nessa eleição. Ele deveria estar se espelhando aí na trajetória do Derrite para fazer essa segunda parte do mandato dele um mandato mais valente, um mandato mais corajoso, não perseguir quem diverge da opinião dele, não perseguir quem faz crítica. Esse senador ele não aguentaria 6 meses como vereador aqui em São Caetano. 3, não aguentaria 3. Já estou dando benefício para ele. Você pega esses vereadores aqui, a gente é criticado. Eu fui vereador até outro dia, sou prefeito. Somos criticados todos os dias, conversamos, argumentamos, provamos o contrário e, principalmente, trabalhamos para mudar essa concepção. Ele não aguentaria 3 meses, falou bem do César, não aguentaria 3 meses de vereador, mas vai ser senador durante 8 anos, sustentado pelo dinheiro dos impostos que nós pagamos, pela população de São Paulo, que pelas manifestações que eu recebi ontem nas redes sociais, não só nas minhas, eu tive ontem quase 1000 novos seguidores que eu ganhei no Instagram, não vi nas outras redes. Nas redes sociais também dos jornais aí, dos portais de notícia, pelas manifestações que eu recebi, realmente ele tem que começar a se preocupar para a reeleição dele aí, porque tá feia a coisa pro lado dele. Bom dia, prefeito Elias Lubac, da ABC News. Depois dessa polêmica toda, e eu acho que o partido não entendeu muito bem que era uma questão mais de gestão, do legislativo, que o senhor falou, e eles levaram para um outro lado diferente todo esse assunto. Eu queria que o senhor explanasse um pouco, falasse um pouco sobre o Marcos Pontes, na questão dele como astronauta. O feito dele no Brasil, a viagem para o espaço em 2006, e se essa ação também do partido foi, por ter sido tão rápida, qual que é o prejuízo que ele vai ter, já que a liderança do senhor aqui, tanto em São Caetano como no ABC, é grande, o partido que o senhor for vai ter muitos benefícios com isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, falar da carreira dele como astronauta não tenho nada para falar. O primeiro brasileiro que foi para o espaço, isso a gente tem que admirar, tem que enaltecer e a gente tem que só falar coisas boas disso. Com relação à participação dele na política, eu acho que ele a participação dele política não chega aos pés da carreira dele de astronauta. Então, ele deveria repetir, o que a gente esperaria de um astronauta no Senado seria a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo empenho, a mesma vontade de superação. Mas é um problema que ele vai ter que decidir daqui a 4 anos, quando tiver a renovação do mandato dele. A crítica que eu faço não é pessoal, a crítica que eu faço é a atuação dos senadores do Estado de São Paulo, mantenho a crítica. Agora, ele vai colocar novamente, como a gente faz sempre, vai ter que colocar novamente o nome dele para o julgamento da população e aí vai ver que a população escolhe. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Odeia ABC agora. Prefeito, o presidente Valdemar chegou a entrar em contato com o senhor, né? Não. E como o senhor vê a solidariedade do diretório municipal perante o senhor? Não, o Valdemar não falou comigo, não. Também não precisa. Como eu disse, comecei falando aqui, os vereadores foram muito positivos com relação a isso. Somos companheiros de campanha de 24, somos companheiros de Câmara nos outros mandatos que nós desempenhamos juntos. Eles sabem como é que a gente pensa, como é que a gente atua, qual a nossa preocupação, o que a gente está buscando de fazer pela cidade, e foi uma solidariedade espontânea da parte deles, não foi combinado, mesmo que eles também foram pegos de surpresa com a notícia ontem, durante a sessão. Aí, cada um por sua vez,
subiu na tribuna, pediu pedido de ordem para falar sobre isso, e automaticamente também, de forma espontânea, eles também pediram a demissão, renunciaram aos cargos que eles tinham no diretório. Sou muito grato a eles por isso, esse é um gesto bacana, é um gesto digno, né, do tamanho que eles são aqui, do que eles representam para a cidade. Eu fico muito feliz com isso. Prefeito Formigari, do Jornal da Região. Bom, a sessão da Câmara ontem nunca é tranquila, mas estava até no nível tolerável, porque tinha os projetos dos vereadores da casa, mas a grande surpresa foi a tua expulsão, que foi bem no horário da sessão. Vários vereadores foram na tribuna defender o mandato do senhor, né, por causa das considerações. Eu queria saber como o senhor vê essa questão do apoio dos vereadores nesse momento, e também na questão regional, como é que foi os prefeitos das cidades em relação a esse caso? Como eles falaram com o senhor? Eu já conversei com o Gilvan. O Gilvan me ligou ontem à noite, nós conversamos, ele me fez o convite para ir para a cidadania, mas o único prefeito que me ligou foi o Gilvan. Eu acho que a posição dos vereadores, não só os do PL, tá, dos outros vereadores todos, é uma posição que vem de encontro a um absurdo. A gente viu um absurdo ontem. A expulsão do PL ela só pode ser considerada como absurda. Não existe uma lógica, não existe um objeto, não existe um ponto que justifique essa expulsão. Qualquer instituição ela daria o direito ao contraditório, ao contraponto, daria assim, um tempo para ser debatido isso, teriam instâncias para serem consultadas com relação a isso, e não foi. Foi de forma sumária, ou seja, como se fosse uma coisa encomendada mesmo, ou se fosse uma coisa da própria índole partidária de fazer com que você não tenha as opiniões contrárias. E o partido, o nome já diz, você sabe que partido chama partido, né? Tem várias partes, tem várias ideias, tem vários conceitos, tem várias formas de você pensar dentro de um partido. É uma coisa fracionada para que exatamente você tenha o debate. Infelizmente, dentro do Partido Liberal, isso não acontece e dificilmente vai acontecer. Prefeito, Eli do São Caetano Alerta aqui. Os jornalistas já destrincharam muito bem com o senhor muitas questões. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Diego Torres. É possível? Bom dia. Bom dia. Diego, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a expulsão do Tite do PL. Como o senhor recebeu essa notícia? A gente recebe com surpresa, né? Acho que, da mesma forma como prefeito, os vereadores, recebemos pela imprensa, né? Então, é algo que nós somos surpreendidos, né? Como eu enxergo? Assim, vamos lá. Eu acho que deveria ter tido pelo menos um tipo de conversa, minimamente uma conversa, expor os motivos. Mas assim, o partido não está satisfeito com a atuação, com a fala do prefeito, né? Qual é o prefeito? Eu acho que você se equivocou aqui e tudo mais, mas que tivesse uma conversa prévia. Simplesmente o partido expulsou. Não tem como a gente concordar com uma expulsão por uma opinião do prefeito. Então, assim, eu enxergo como algo, como uma baita surpresa, essa é a verdade. Só para adicionar algumas coisas aí também na fala do Diego. Diego, inclusive, pré-candidato ao Senado por Brasília, nem deve se dispor. Você é pelo PL também, Diego? Eu permaneço no PL. É mais pelo PL. Primeiro suplente, por hora, pré-candidato, a primeira suplência da Michele. Da Michele em Brasília. Mas é importante pontuar uma coisa. Em 2021, eu, como prefeito, em exercício, tive atitudes aqui em São Caetano do Sul que foram muito comparadas a atitudes do Jair Bolsonaro lá em Brasília. Em 2022, na reeleição do Bolsonaro, eu fui um dos únicos políticos da cidade que assumiu a candidatura do Bolsonaro e fiz vídeo pedindo, até nas minhas redes sociais, está até hoje aqui, vídeo pedindo voto. Eu sei dos vereadores todos que votaram, também fizeram, mas eu, por ter saído da prefeitura e ter assumido a presidência da Câmara, a minha exposição ficou mais clara. E nunca escondi isso de ninguém. A minha predileção pelo Bolsonaro, marchar ao lado do Bolsonaro, pedir voto para o Bolsonaro, com todas as questões que a gente pode discutir. Isso é um outro lado. Mas eu tenho lado e faço questão de manifestar meu lado. A maioria dos colegas aqui da imprensa sabem disso. Eu não escondo nada de ninguém. Eu sou sempre muito claro e muito transparente. E
E eu sou punido exatamente pelo partido ao qual Bolsonaro faz parte, ao qual o Flávio sai candidato. Então, eu, sinceramente, falei aqui e vou falar mais uma vez. Eu, se fosse o Flávio, eu ficaria com as barbas de molho. Ficaria realmente muito preocupado de disputar uma eleição pelo PL. O senhor mantém um apoio aí? Sim, claro. Então, prefeito, exatamente era essa questão que eu queria levantar. Na sua nota de ontem, que a gente publicou, o senhor faz duras críticas ao partido, à forma como o partido agiu. E, ao mesmo tempo, ao partido do candidato que o senhor apoia à presidência da República. A gente sabe que existem pelo menos dois PLs, o PL do Valdemar e o PL do Bolsonaro, que são partidos completamente diferentes e opostos. Como é que fica? O senhor não acha que essas críticas do senhor, bem acentuadas ao partido, podem, inclusive, complicar para o Flávio? Assim, o eleitor fala assim, poxa, mas o partido do Flávio faz isso com um filiado, imagina o que ele vai fazer com um adversário, que ele não vai aceitar críticas. E a outra pergunta é a seguinte, os vereadores só não deixam o PL hoje por causa do mandato, é isso? Eu acho que sim, né? Você deveria perguntar para eles, mas a partir do momento que eles deixam o diretório, eu acho que existe uma vontade também de acompanhar a gente numa nova reorganização partidária que a gente pensa em fazer no futuro. Eu realmente fico preocupado, e eu acho que todo mundo que faz parte do PL deveria se preocupar também, porque é assim que você começa, né? Você não começa